Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva cada um de nós na noite de hoje. Os nossos agradecimentos, em primeiro lugar, a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e ao convite que recebemos com muita alegria para estarmos aqui reunidos hoje. Trago também um abraço dos nossos irmãos do Centro Espírita Missionários da Luz, aqui no bairro dos Pachecos. O tema de hoje é Kardec e a codificação espírita. Por quê? Hoje, dia 18 de abril de 1857, estamos comemorando o quê? Quem sabe? Vocês não podem. Qual é? O Livro dos Espíritos. Significa o quê? Isso. Então, meus irmãos, nós, os frequentadores, não tem obrigação nenhuma de saber, né? Mas nós que trabalhamos e que nos consideramos espíritas dentro do movimento, temos esse dever, né? De saber que hoje comemora-se o aniversário da doutrina espírita. E o aniversariante é o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos. Este livro hoje está completando 168 anos. Tá? Então, meus irmãos, nós devemos honrá-lo com muito amor, essa bênção que Deus colocou em nossas mãos, que é a terceira revelação anunciada por Jesus. Conta-nos os espíritos superiores que, certa ocasião, encontravam-se na alta esfera da espiritualidade, em um grande salão, aonde ali reunia-se espíritos de várias ordens da hierarquia espiritual superior, como Joana d'Arc, Paulo de Tarso, João Evangelista, Sócrates, Platão e tantos outros, e entre eles João Russo. E o canto dos anjos, dos espíritos celestiais, ali cantando hinos de louvores. E, em determinado momento, surge aquele espírito mais elevado no meio de todos. Esse espírito nada mais era do que Jesus. E ele anuncia que era chegado a hora para que trazer a terceira revelação ao mundo, ao nosso planeta, anunciada por ele próprio, quando ele anunciou e falando aos seus discípulos, dizendo: se me amais, guardai os meus mandamentos, porque eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que ficará eternamente convosco, que vai esclarecer tudo o que eu tenho dito e muito mais. Se fez necessário que a evolução da humanidade na questão intelectual evoluísse a tal ponto que conseguisse entender aquilo que Jesus já havia anunciado a cada um naquela época. Se nós não estivéssemos lá,
mas é provável que estávamos com certeza na erraticidade, como espírito, esperando a oportunidade do nosso reencarne. Então, em 1857, vem a terceira revelação anunciada por Jesus. E entre aqueles espíritos que lá se encontravam, na esfera espiritual, nessa grande reunião, é convidado um para trazer a terceira revelação como missionário, João Hus, que reencarna como Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu em 3 de outubro de 1804, na Rua Sala, número 76, em Lyon, na França, no seio de antiga família leonesa, de nobres e dignas tradições, com destaque na magistratura e na educação, né? E a advocacia. Seus pais, Jean-Baptiste Antônio Rivail, magistrado íntegro, e Jeanne Lose do Amel, a sua mãe. Teve a sua matrícula nesse Instituto de Pestalozzi, Instituto de Educação de Pestalozzi, em Yverton, na Suíça. Esse instituto era renomado para aquelas pessoas de alta classe, né? Porque era um instituto que era muito procurado, né? Então, tendo como mestre educador nada mais do que Pestalozzi. Então ele foi matriculado aos 10 anos de idade, distinto em Yverton, na Suíça. Distinto discípulo ele era, colaborador, zeloso, propagandista do seu sistema de educação. Lições e exemplos desabrocharam as suas ideias. Então ele já era um espírito já elevado, preparado na questão da educação, na questão evolutiva, intelectual e também na questão moral. Então era um espírito já de nível muito elevado, que já trazia uma bagagem, né, de muito conhecimento. Então ali, ele, em certa ocasião, quando o próprio Pestalozzi, seu professor, faltava, ele deixava nas mãos do próprio Hippolyte Léon, por causa da capacidade que ele já tinha, a inteligência que ele já tinha como educador, já como aluno, né? Influenciou a reforma do ensino na França e na Alemanha, depois, quando saiu, né, do Instituto. Ele era bacharel em Letras e Ciência, doutor em Medicina, professor e escritor, filósofo, cientista e poliglota. Ele falava o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol, o holandês. Então, era um cidadão, né, que tinha renome, né? O pessoal tinha muito respeito por aquilo que ele era, por a sua conquista, né, dentro da educação na França.
fundador, diretor do Instituto Técnico em Paris. Casado com Amélia Gabrielle Baudet, em 6 de 2 de 1832. Esta companheira dele, que ele chamava a minha doce Gabi, carinhosamente, era uma companheira que vivia no lado dele, dando todo o apoio, na codificação espírita, ela estava presente nas horas difíceis que ele passou, ali estava a doce Gabi. Quem assistiu o filme Kardec já sabe, tem uma noção como se dava o procedimento, como é que era esta companheira dele, né, durante a sua missão aqui como codificador da doutrina espírita. Admiravelmente preparado para desempenhar e fazer triunfar a futura tarefa. Trabalhos justamente apreciados que era dele, né? Financeiramente equilibradas pelo esforço perseverante. Poderia viver tranquilamente, sem precisar se envolver com nada, porque ele tinha já uma vida estável, né? Então ele era uma pessoa que era muito procurado na área da educação, em todas as áreas, né? Sua missão o chamava tarefa mais valiosa que o imortalizaria, que era, até então, era o Hippolyte Léon de Desarrevail, o professor, o pedagogo, o cientista, né? O escritor. Até aí ele não tinha nenhum conhecimento do que era a doutrina espírita, do que era a questão do espírito, da vida após a morte. Ele era simplesmente um estudioso, nada mais do que isso. E aí veio os convites para ele, quando chamaram a atenção dele os magnetizadores, porque ele era um estudioso do magnetismo. Então, o senhor Fortier era um grande amigo dele e também fazia o trabalho de magnetismo. Foi uma parte também desses estudos, do qual favoreceu muito o Kardec ao estudo do qual ele imprimiu depois a doutrina espírita. Então, o senhor Fortier, né, diz para ele: eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas fazê-la falar. Interroga-se a mesa e ela responde. E ele responde para o senhor Fortier: só acreditarei quando vir, porque me prove que uma mesa tem cérebro para pensar e nervo para sentir. Caso contrário, na nossa linguagem, né, não acreditarei, até que ela se torne sonâmbula, né? Então ela dê uma comunicação, porque um móvel, isso aqui é matéria morta, não tem como responder, né? Então, na época, esse processo era uma coqueluche na época, era uma diversão, né, na sociedade parisiense. A diversão era preferida, nesse caso, para ver as mesas, cadeiras, os móveis se levantar. É como se nós estivéssemos aqui, nós sentássemos sobre as laterais e todos esses bancos, cadeiras, os móveis aqui
começasse a flutuar e também a responder. Então isso era uma coisa assim que eles faziam muita questão, os curiosos, céticos, que não tinham nenhum conhecimento, né? Então, aqui tem, nessa parte do qual a médium Eusápia Paladino, né? Na residência do senhor Camille Flammarion, então, em 25/11/1898, então, se presenciou cenas como essa, como as cadeiras flutuando, inclusive um bandolim também, através da médium Eusápia Paladino. Então, tudo isso era um efeito de uma causa. E essa causa era uma causa inteligente. E essa causa inteligente eram os espíritos, do qual usavam o ectoplasma da médium e deles que ali se encontravam no meio para fazer este movimento. Tá? São a mediunidade de efeitos físicos, fenômenos de efeitos físicos, que se faz necessário a atuação de um médium. Então, a Eusápia Paladino era uma médium de efeitos físicos, favorecendo esses fenômenos. E outros nos salões, também os espíritos usavam ali médios que eles nem se davam conta da sua mediunidade e forneciam elementos necessários, como o ectoplasma, para provocar o movimento dos móveis. Então, nesse sentido, o senhor Fortier alertou, chamou a atenção, mas ele não queria acreditar. Então, aqui, ele faz esse questionamento. Será fraude? A energia dos vivos concentrada em torno da mesa, daquela mesa, né? Formando uma corrente, porque aí seria um magnetismo próprio do ser humano. Por isso que ele era um estudioso do magnetismo, ele não levou a sério aquela questão, né? Porque ele sabia que, através desse magnetismo, a energia transmitida do ser humano, ele pode também movimentar objetos. Tá? O magnetizador tem essas técnicas e consegue fazer, principalmente em um agrupamento de mais de uma pessoa. Então, por isso que ele não levou a sério a questão. O que fez um cético virar um missionário, né? Essa é a questão depois, né, que ele era um cético, desconhecia 100% o fenômeno. As mensagens escritas eram muito complexas, eram muito sérias. Os médiuns sem condições de realizar aquelas mensagens. Então isso tudo chamou a atenção do Kardec. Como pode pessoas rudes, como hoje, né, nós temos em uma reunião mediúnica, aonde dão psicografia e trazem mensagens maravilhosas, lindas. Vamos citar o exemplo do próprio Chico Xavier. Chico Xavier não cursou nenhuma faculdade, né? Mas os espíritos de níveis elevados transmitiram mensagens para o Chico Xavier. Por isso ele era simplesmente um instrumento. Inclusive na própria codificação espírita, os espíritos de níveis de hierarquia espiritual, passando
todos os ensinamentos do qual Kardec catalogou todas essas mensagens para colocar na prática, né? Aonde se deu o Livro dos Espíritos. Pesquisas 1854 a 1856. Novo convite de amigos. O senhor Carlotti, a senhora Roger e a senhora Plane-Maison, o senhor Patier, o senhor Baldin. Convidaram mais uma vez, porque eles já viviam já há 5 anos, já trabalhando essas reuniões mediúnicas, aonde já tinham adquirido resultados, respostas dos espíritos de várias ordens, que já tinha 50 cadernos de comunicações diversas da espiritualidade. Inicia as observações perseverantes das manifestações dos espíritos, deduzir as consequências filosóficas, agir pela razão. Esse foi o trabalho do Kardec. Então ele levava a sério, porque ele primeiro entrou como um simples observador daqueles fenômenos que estavam acontecendo. E ao descobrir, ao observar, ele viu que por trás daqueles efeitos existia uma causa inteligente. E esta causa inteligente era justamente os espíritos comunicando ali naquele meio, trazendo mensagem de diversas ordens, como no campo da ciência, da física, da química, de todas as áreas da educação. Então aquilo ali, ele como estudioso, ali chamou a atenção para que ele aprofundasse estes assuntos, né? Por sua inteligência e alta capacidade de discernimentos, constatou a seriedade dos fenômenos, movimento das mesas, pancadas, a escrita rústica nas ardósias, passou a estudá-lo profundamente. Então, naquela época, no nosso tempo, né, da minha idade para baixo, sabe o que é o estudo na ardósia, porque no colégio antes tinha as ardósias, né? Era uma pedrinha, né, do qual ele era escrito. E as comunicações, na época, as primeiras, eram muito rudes, através de cestinhas, do qual os espíritos solicitavam que colocassem um lápis sobre a cesta e os médios ali concentrados no contorno da mesa. Essa seria uma psicografia direta dos próprios espíritos sobre a cestinha. Mas antes era a comunicação através das pancadas, do qual era denominado a tipologia. Uma pancada, uma letra, 2 pancadas, 2 letras. E assim formavam todo o alfabeto para discernir a mensagem dos espíritos, como se deu com as irmãs Fox antes, em 1848, em Huddersfield. Então ali os fenômenos já começaram a se repetir com muita intensidade, a tal ponto quando depois as mesas girantes nos salões do qual nós falamos, né? Impelido ao misticismo, ou seja, este desafio do misticismo, a busca do conhecimento, né? A crença na existência de uma realidade sobrenatural. Este é o misticismo, o misticista. Então, a crença em uma coisa, numa realidade, ou seja,
buscar acreditar, mas este acreditar, ele tem que fazer sérias observações, como ele coloca: observar, comparar, julgar, método da experimentação. Esse era o trabalho do Kardec. Dos efeitos, ele remontava a causa. Ele não deixava se levar por coisas pré-concebidas, sem ter o crivo da razão. Por isso que ele buscava a causa de todos os efeitos. Em todos os efeitos se faz necessário buscar a causa. Por isso que às vezes as pessoas acreditam em determinadas coisas que não têm sentido. Então ele crê porque crê, mas ele não busca a razão por que ele crê. Isso aí também é fruto de uma fé vacilante, porque a fé raciocinada ela é focada em cima da razão, em cima de conhecimento. Então não devemos acreditar numa coisa pré-concebida, antecipada, né? Então o trabalho de Kardec, ele usou a sua metodologia de ensino desde do seu início em Yverdon, na Suíça, no estudo com Pestalozzi. A educação, a observação metódica, o juízo reto que nós temos que ter para não ser como uma marionete, como um joguete, né? Ora é isso aí, ora é aquilo ali, um diz uma coisa, ele acredita, o outro diz outra coisa, ele acredita, e isto nós devemos fazer uma autoanálise daquilo que somos informados, para não nos deixar levar por coisas vulgares, né? A codificação espírita, no século XIX, mundo em transformação. Quando Jesus coloca que rogaria ao Pai para que ele enviasse um novo Consolador, para que esclarecesse tudo que eu tenho dito e muito mais, porque naquela época o povo não tinha o entendimento, não tinha conhecimento, por isso que Jesus falava por parábolas, para facilitar o entendimento. Se fez necessário que houvesse essa evolução intelectual e moral da humanidade para entender. Por isso que ele veio em 1857, porque aí o povo já estava preparado para entender um pouco mais. Então, mundo em transformações, ciência positiva. O positivismo defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. As concepções filosóficas sofreram grandes impactos. O desenvolvimento da ciência se processa exatamente na direção dos princípios espíritas, ou seja, nos princípios espirituais. Então, este esclarecimento que nós nunca estivemos e nunca vamos estar sozinhos. Agora, exatamente neste momento, nós contamos quantos encarnados estamos aqui, mas a multidão de desencarnados é superior ao número que está aqui. São 5 vezes mais, ou muito mais. É colocado aqui aparelhos espirituais, do qual eles estão focando esta palestra, e estão tirando proveito da energia do qual vocês estão emitindo a mim e a espiritualidade.
para direcionar as colônias espirituais, aonde espíritos mais inferiorizados na questão evolutiva, que ainda não entende, tem dificuldade de entender o qual eles se encontram naquela situação, para que eles aprendam, para que eles tenham uma luz melhor deste entendimento. Por isso que o Centro Espírita tem este compromisso, essa responsabilidade na questão dessa ciência espírita, e vai nos trazer que o mundo não é verdadeiro, o mundo não é um material, e sim o espiritual. Que o mundo material é simplesmente uma escola, é uma prisão, é um hospital, do qual nós aqui nos encontramos temporariamente. O Espiritismo é uma doutrina definida por Allan Kardec como sendo a ciência que trata da origem, da natureza, do destino dos espíritos, das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Eu acabei de dizer. Nós temos diariamente, 24 horas por dia, uma multidão de irmãos desencarnados junto de nós, vibrando e atuando de acordo com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, essa comunicabilidade dos espíritos entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, por isso, meus irmãos, devemos ter cuidado com os nossos pensamentos e principalmente os nossos atos. Nem Deus, nem a religião verdadeira tem a perder com o avanço da ciência. Quem nos diz isso é Allan Kardec. À medida que o mundo material evolui, a doutrina espírita o acompanha, sua evolução. Kardec coloca para nós que se a algum ponto a ciência, a doutrina espírita estiver em desacordo com a ciência, a doutrina espírita exatamente naquele ponto se corrige e fica com a ciência. Veja que grandeza, né? Não é o acaso que a doutrina espírita foi codificada por um cientista, né? O homem passa a entender melhor os seus ensinamentos, ensejando adquirir a fé raciocinada, capaz de enxergar a razão face a face. Então, meus irmãos, a gente sempre costuma chamar a atenção dessa questão da fé raciocinada e nos libertar justamente da fé cega. Este é um dos pontos fortes da doutrina espírita. Nos libertar da cegueira da ignorância e nos trazer realmente esta luz que é a doutrina espírita, através dos espíritos superiores, nos mostrando o caminho do qual nós devemos percorrer, nos convidando para que devemos prestar mais atenção no ser espiritual que somos. De onde vim? O que faço aqui? Qual a razão da minha existência e para onde eu vou? Quando nós buscar esse raciocínio lógico dos fatos, essa metodologia aplicada do conhecimento profundo do Allan Kardec, nós vamos raciocinar melhor. Vamos nos libertar dessa cegueira que nos chama a atenção de uma fé cega
E aí passamos a ter uma fé raciocinada, crendo e tendo certeza na vida futura, porque a vida futura é a vida do qual nós vamos chegar, que é a vida e o mundo espiritual. Mas isso depende de cada um de nós. O Evangelho de Jesus, na obra kardeciana, manancial de reflexão necessária à humanização, qualificação e espiritualização do ser humano. Este é a nossa bússola, é o Evangelho de Jesus, né? Está aqui nas nossas mãos. Nós temos aqui o Livro dos Espíritos, filosofia e conhecimento, ciência, e aqui nós temos a base fundamentada para nós percorrer nos ensinamentos de Jesus. Por isso, a doutrina espírita tem o seu tripé: ciência, filosofia com consequências religiosas. Ciência e filosofia está aqui. Religião está aqui. Então, quando nós primeiro entender o que está na nossa mão, o Pentateuco espírita, o que é doutrina espírita, o que Kardec trabalhou nessa codificação, orientado pelos espíritos de níveis elevados, para trazer para nós a terceira revelação anunciada pelo próprio Cristo, nós devemos primeiro estudar, para depois entender o que Jesus trouxe para nós. Então, meus irmãos, vamos nos libertar dessa cegueira, porque a luz está nas nossas mãos. Vamos deixar de andar em trevas da ignorância, fazendo barbaridade. Muitos dizem que o mundo é este. Depois desse não tem mais nada. A vida é só uma só. Então, por isso, vamos aproveitar ao máximo aqui. Porque depois de morto, nenhum deles vem dizer como é que é no lado de lá. E eu convido a eles, a esses céticos, para participar dos estudos espírita dentro da casa espírita e participar de uma reunião mediúnica, porque aí vão entender quando os seus entes queridos, ou seus amigos, ou espíritos que vêm com grandes sofrimentos ou não, trazendo mensagem do que é o mundo espírita, o nosso verdadeiro mundo, trazendo as suas mensagens para nós. Cristianismo restaurado, porque até então foi deturpado. Então, o cristianismo restaurado, é esse o objetivo do qual está nas nossas mãos a terceira revelação, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra para a vitória do bem, sobre a égide do Cristo. Quem nos diz isso é Emmanuel. A humanidade da era cristã. Aqui nós temos as três revelações, né? Como vocês estão vendo, Moisés, a missão de justiça. Depois temos a segunda, Jesus, o Cristo, o Evangelho de amor. E hoje nós temos a doutrina espírita, o cristianismo redivivo, tarefa da verdade, e que está em nossas mãos. Ela não está designada a nenhum ser, especificamente como foi em Moisés e como foi no Cristo, e sim em toda a humanidade, através da mediunidade. A mediunidade é inerente a todos nós, mas existe um médium ostensivo, aquele
que é o psicógrafo, o sensitivo, aquele que é o vidente, o audiente, o psicofônico e várias faculdades. Então, esses espíritos vêm trazer para nós a realidade da vida, que é espiritual, através da ciência espírita. O Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, Tratado de Filosofia Espiritualista, Introdução, Prolegômenos e 4 partes. É isso que divide-se o Livro dos Espíritos, em 4 partes, tá? Então, ele se divide entre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, ele se divide nessas obras que nós vamos ver a seguir. Publicado em 18 de abril de 1857, 501, uma perguntas e respostas na primeira edição. A partir da segunda edição, em 1860, 1018 perguntas e respostas. Este foi o primeiro, por isso que você vê aqui 4, né? E ali é um só. O Livro dos Médiuns, Guias dos Médiuns e dos Evocadores, publicado em 15 de janeiro de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, explicações das máximas morais do Cristo, concordância com o Espiritismo. Aplicações às diversas circunstâncias da vida, publicado em abril de 1864. Referências bíblicas, prefácio, introdução. 28 capítulos contém o Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, publicado em 1º de abril de 1865. Estamos hoje completando este ano 160 anos de o livro O Céu ou Inferno. Então, mais uma data comemorativa este ano a esta grandiosa obra que está aqui na tribuna. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, publicado em janeiro de 1868. Ela se divide também em 3 partes. As consequências do Espiritismo se resumem em melhorar o homem e, por consequente, torná-lo menos infelizes, pela prática da mais pura moral evangélica, que nos diz é Emmanuel. Esse é o objetivo. Jesus a porta, Kardec a chave. Quem nos diz também é Emmanuel, né? Sabedoria, fortaleza, Jesus Cristo. É a porta de entrada para o entendimento do ser humano. Allan Kardec, direção, sentido. É a chave dessa porta. Metodologia para se ligar com as questões humanas. Estudamos assim as lições do Divino Mestre e aprendamos na prática de cada dia. Então, estudamos, meus irmãos. Reúnam pelo menos
uma vez na semana, 30 minutos, dentro do seu lar, reúna a sua família e faça o Evangelho no lar. Esse é um convite de Jesus, para que possamos ter ali a presença dos Espíritos amigos, nos trazendo a paz dentro do nosso lar, a harmonia. Vamos estudar aquilo que Jesus trouxe para nós. Então, este é o convite. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida. Quando chegamos na espiritualidade, vamos nos deparar com a realidade daquilo que somos e daquilo que vivemos e do que fizemos. Esta é a realidade da nossa vida, meus irmãos. É sabendo que a justiça definir-nos-á, segundo as nossas obras, o que fizemos para ser merecedores da paz e dessa felicidade tão almejada quando partir daqui. Abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente, com Jesus e por Jesus. Emmanuel, Fonte Viva, introdução. Finalizando, deixo essa imagem. A codificação espírita se apresenta como um todo homogêneo e consequente para todos nós. Este abraço, né? Que é universal. Então, está aí, meus irmãos, simples a respingos que eu apenas passei. Ainda com dificuldade por causa da minha vista, que eu estou me recuperando, por isso que eu já ainda estou tropeçando em alguns pontos na leitura. Nosso irmão Nazareno sabe da minha situação e dos esforços que eu faço para estar aqui na frente, passando esses estudos e fazendo essas leituras. Agradeço a bondade de todos vocês, o carinho, a atenção, né? Agradeço a assistência da equipe espiritual, meu mentor Ramiro, que está aqui no meu lado, e que esta casa de caridade permaneça, vivenciando esta luz imensa que se chama doutrina espírita, a terceira revelação anunciada pelo nosso Mestre Jesus e conduzida por Ele próprio, pela falange de Espírito de verdade, que Ele é o Espírito da verdade, no comando dos Espíritos superiores, no comando dele, para trazer a Kardec estes profundos ensinamentos para nós continuar vivendo felizes. E esta felicidade depende de cada um de nós individualmente. É nós que vamos fazer este melhoramento em nós mesmos. Muita paz, uma feliz Páscoa e que Deus o abençoe a todos. Muito obrigado.